Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, ato de prestação de contas da gestão do governo do Paraná, conduzido pelo líder da bancada governista na Assembleia Legislativa, deputado estadual Hussein Bacri. Um dos focos do ato, que começa a partir da 13h30, será quanto aos investimentos e ações em andamento na região de Foz do Iguaçu. O vice-governador Darcy Piana e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, devem marcar presença no ato. RCI. Nesta sexta-feira, dia 27, a Agência do Trabalhador em Foz do Iguaçu e demais cidades do Paraná está promovendo o Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos reabilitados do INSS, com oferecimento e intermediação de vagas exclusivas para esses públicos. A ação promove de forma direta a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, reservando espaço para empresas parceiras e trabalhadores para recolocação no mercado profissional ou iniciar a busca pelo primeiro emprego. As empresas que participam da iniciativa são as que devem atender ao artigo 93 da Lei nº 8.213 de 91, que determina que empresas com 100 ou mais funcionários preencham de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Acadêmicas do curso de Psicologia do Centro Universitário Uniamérica também estarão presentes, promovendo palestras e oficinas sobre postura na hora da entrevista, formatação de currículos e dicas para quem busca uma oportunidade profissional. Em Foz do Iguaçu, a Agência do Trabalhador fica na Rua Xavier da Silva, na quadra entre a Avenida Brasil e a Rua Almirante Barroso, no centro da cidade. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá a todos vocês que acompanham a gente aqui na rádio RCI. Estamos então mais uma sexta-feira, começando mais um programa Entre Livros, trazendo mais conteúdo, mais cultura, mais conhecimento, mais informação, mais um livro. E dessa vez nós vamos falar sobre Moisés Bertoni. O livro é é uma biografia dessa personalidade chamada Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência. Vocês vão conhecer um pouquinho mais, porque é uma pessoa muito importante aqui na região trinacional, mas também ela é muito importante para as ciências como um todo, né? É um pesquisador muito sério, e a gente está aqui com a autora Aline Niemeyer, que já esteve aqui em outros momentos com a gente, né? A Aline, ela é graduada em Direito, com especialização em Educação e Direito Ambiental, também graduada em Psicologia, com especialização em Psicologia Positiva. Ela também é autora dos livros Jardim de Alice, Mega Pensenes Trivocabulares da Interassistencialidade e Técnicas Bioenergéticas para Crianças. Então, esse é o quarto livro da Aline. Quarto não, né? É o primeiro. Esse é o primeiro, mas é um livro muito sério. E a gente está hoje aqui em função das comemorações dos 90 anos da morte do Moisés Bertoni. Então, a gente tem aí toda uma programação que depois nós vamos passar para vocês, né, que acontece aqui na cidade, para que vocês também possam acompanhar. Então, Aline, primeiro, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, boa tarde a todos, bom dia para quem ainda não almoçou, né? Então, é com grande satisfação que eu venho aqui falar de um grande gênio, né, da cientista Moisés Bertoni. Esse livro, como bem lembrado aí pela Rose, não foi o quarto, foi o primeiro, então, assim, o pioneiro, né? E não fiz sozinha, foi numa coautoria com um grande antropólogo aí, que eu tenho uma gratidão imensa, que é o Evaldo Butura, né? Inclusive, a semente do livro, né? A ideia do livro nasceu dele, né? No início posso contar aqui a história, Pode. Né? Já posso começar? Pode. Beleza. Contar a história. É até bom as pessoas conhecerem, né? Porque muita gente já deve ter ouvido falar do Butura, Do né? Butura, inclusive... Ele foi o fundador do Ecomuseu, né, em Itaipu, é um agrônomo botânico,
O Botura, ele já tinha uma grande quantidade de material do Bertone, né? A história foi assim, um dia eu estava dando uma palestra, e aí uma pessoa me falou, estava dando a palestra sobre Moisés Bertone, e uma pessoa me falou assim, Aline, você conhece o Evaldo Botura? Eu falei assim, não. Eu falei assim, ele também tem um grande pesquisa o Bertone, tem uma boa quantidade de material, que tal se você conhecê-lo, né? Eu falei assim, ótimo. E aí consegui os contatos dele, marquei um encontro, fui na casa dele, quando ele me falou, Aline, um dos grandes sonhos, o Botura comentou comigo, né? Seria eu escrever a obra sobre a vida do Moisés Bertone. Só que eu tô desanimada. Ele falou assim, eu não sei como começar, eu tenho um bom material, e aquela coisa toda. Idade avançada também, idade avançada. E eu falei assim, eu topo te ajudar. Tá? Então, e aí ele ficou muito emocionado e eu comecei a ir periodicamente na casa dele, né, digital que ele já tinha, né, também depois foi aumentando a pesquisa, descobrindo outras coisas que ele não tinha, nessa onda de descobrir outros materiais, de ajudar na pesquisa, de chegar aí a Assunção, tirar fotos também, né, do Bertone novas e tal. Ele falou assim, olha, eu acho que você tem o direito, né, mas você escolhe de ser coautora comigo, porque você está ajudando, está aumentando a quantidade de informação dos livros, está empenhada, e aí eu aceitei, né? Mas de primeira, assim, eu não fui escrever o livro do Bertone, sim, eu fui auxiliar, como eu já dei uma entrevista aqui, né, coisa da preceptoria, né? Eu fui, digamos, uma auxiliar, quer dizer, ele já tinha um bom material, mas uma secretária, uma voluntária, né, auxiliar, assistente, né, não sei qual o nome específico, mas eu topei a parada dele materializar nesse sonho. E aí acabei entrando, né, na coautoria e foi muito bom, né? Eu tenho uma grande assim admiração pelo Bertone, pelo Evaldo Botura também, porque nessa trajetória eu pude conhecer dois grandes homens, né, com uma história de vida assim fantástica, de muita produção científica. O Bertone, assim, eu brinco que esse livro, na verdade, é só assim um pouquinho do que ele produziu, né? Um pouquinho entre aspas, porque ele, né, foi colocando assim, tentando dar uma visão geral, porque também tem outras coisas do Bertone, né, que são boas de se falar, que a gente não conseguiu aprofundar tanto, e seria necessário talvez uma enciclopédia, né, com vários volumes, para falar sobre o Moisés Bertone. Tá? Diante da magnitude de produção, do homem que ele foi, dos ideais dele, também, né? Então, e precisa realmente ser lembrado, porque o Moisés Bertone deixou um grande legado, é um grande exemplo aí de estudioso cientista. E a gente teve ele aqui na nossa região, né, Aline? Isso que é a coisa importante. Algumas coisas, assim, as pessoas conhecem de modo indireto, por exemplo, né? Foi ele que descobriu a estévia. Todo mundo fala, todo mundo conhece a estévia, todo mundo sabe do adoçante estévia. Tá, mas da onde surgiu? Quem é que descobriu que essa planta, né, poderia fazer essa função? Então, são pequenas coisas que fazem parte da biografia dele, mas a gente aqui, enquanto sociedade, até aqui da região, desconhece muita coisa, né? Desconhece muita coisa. Ele, além de ser um grande estudioso, ele era um grande observador. Então, por exemplo, no caso da estévia, né, cujo nome científico é Stevia rebaldiana Bertone, ele foi no Instituto Pasteur, em Paris, né, para classificar, né, ter um nome científico. A planta, foi a característica dele ser observador, nem tanto pesquisador, porque na convivência com os índios guaranis, que ele teve uma convivência intensa, né, nessa interação, ele percebeu que os índios usavam para adoçar a estévia. Né? Então foi uma descoberta, na verdade os índios já usavam, mas foi uma descoberta pela interação social dele. Catalogação, o tratamento científico. O tratamento científico, essa observação dele detalhada e exaustiva é muito séria. Né? Ele é impressionante, ele classificava as obras dele, né, por menores, com detalhes, e não só as obras, né, a classificação botânica dele, ele conseguia enxergar coisas, então essa característica da observação dele apurada é muito interessante chamar atenção, porque ele conseguia observar coisas bem detalhistas, bem,
né? E aí ele diferenciava, por exemplo, não vou dizer o certo porque eu não lembro se foram, mas eu sei que foram mais de 200 tipos de mandiocas que ele classificou, né? Então ele pesquisava assim exaustivamente para ver detalhes. Então, e essa coisa do detalhismo é uma das características. Isso, eu ia falar, essa é só uma das características, né? Mas a gente vai falar mais, sim, tá? São muitas coisas. A Isoé, ela acabou de entrar aqui, Isoé Pedroso, ela é de Floripa, tá sempre acompanhando. Conheço a Isoé, tudo bom, Isoé, querida, tudo bom? E a gente tá aqui, pessoal, no Facebook também, então, se você quiser interagir, enviar aí seus comentários, vocês fiquem aí à vontade. Tá certo? A gente vai agora abrir para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente fala mais dessa personalidade, Moisés Bertoni. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O Consalter está de aniversário e para comemorar muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 27 de setembro. Bisteca bovina, o quilo, 14,89. Coxinha da asa congelado, o quilo, 6,49. Arroz Tio João, 5 quilos, 14,99. Café Caboclo, 500 gramas, 6,39. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, 1,6 quilos, 12,98. Kit Coca-Cola, 2 litros, mais Sprite, 2 litros, 8,99. Cerveja Antártica Original, 600 ml, 5,39. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, há 43 anos com você, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nós estamos conversando com a Aline Niemeyer sobre uma personalidade, Moisés Bertoni, um pesquisador, um cientista, escritor, aliás, polivalente, né? Porque o domínio dele, na contracapa do livro dele, tá bem assim, ó. Ele foi pesquisador e conhecedor de agronomia, antropologia, astronomia, botânica, cartografia, climatologia, comércio, educação, entomologia, etnologia, fitoterapia, geografia, linguística, medicina, meteorologia, mineralogia, química, sociologia, topografia, zoologia, além de outras áreas científicas com as quais pudesse se ocupar. Isso aí. Ou seja, era um gênio mesmo. Quando você usa esse termo, gênio, era um gênio. Ele tinha uma capacidade, né, de uma visão de conjunto de gênio. Né? Aqui outra coisa que não foi colocada, quando além de outras áreas científicas, né, a política, ele fez projetos de lei também. Ele se envolveu com política, ele foi diretor de escola, né? Ele foi professor, não sei se está aqui também, não está. Ele também se envolveu com as vendas dos livros, porque ele fundou uma editora no que hoje é o Museu Bertoni, né? Cujo nome é Ex Silvis da Mata. Então, assim, é incrível. Às vezes eu ria, assim, quando pesquisava, né, junto com o Butura, eu falava assim, acho que o Bertoni não dormia. Nossa, impressionante. Com 13 filhos, um detalhe pequeno, né? Com 13 filhos, com todos esses domínios, porque não é saber um pouquinho de agronomia e um pouquinho de antropologia. Tudo Bertoni, ele ia profundamente, ele estudava exaustivamente, ele captava detalhes daquilo. E línguas? Linguística aqui tá. E línguas, quantas ele falava? Francês, inglês, espanhol, aprendeu a língua guarani, ele ficou tão eficiente no Guarani que ele começou a alfabetizar indígenas. Incrível, você fala assim, incrível, realmente impressionante. É interessante que assim, eu leio o livro às vezes, vejo, né, leio, já li várias vezes, né, sou suspeita, assim, gosto, mas assim, o que mais me impressiona é que sempre que eu leio eu penso assim, gente, que determinação. Quem é essa personalidade? Que determinação. Agora, Aline, conta pra gente um pouquinho assim, nós estamos falando do que ele fez, mas como que ele chegou, como é que ele veio parar aqui? Ele não era da região, então acho que esse pessoal, né, poderia conhecer um pouquinho da origem dele. O Moisés Bertoni é suíço, né?
E ele, na época, quando jovem ainda, ele já estava se envolvendo, ele fez direito, mas não terminou a faculdade, não gostou de direito, trancou na época e começou com ciências naturais, né? Biologia na época, ciências naturais, o nome, na Suíça, e fez um observatório também lá, com 17 anos de idade, um observatório, assim? né? E fundou esse observatório, a mãe ajudava, já estava namorando para casar com uma farmacêutica, Josepina, né, também uma mulher muito para frente, para o tempo principalmente, e aí só que ele estava cansado da questão econômica, política lá da Suíça, da exploração, e resolveu ser imigrante. Ele tinha o ideal, né, que sobreviveu com ele por muito tempo, de fundar uma colônia ecologicamente sustentável, quer dizer, ele à frente do tempo, né? E ecologicamente sustentável, igualitário, onde as pessoas pudessem viver de forma, né, sem discriminação. E ele veio com esse ideal. Primeiro ele parou na Argentina, né? Teve perseguição política, ele veio, não só veio ele sozinho, né? Veio a mãe, acompanhou nessa viagem da Suíça para a Argentina, né? A mulher, ele já tinha 2 filhos e mais 40 colonos. Poxa, né? Ele trouxe uma comitiva. Ele trouxe uma comitiva, só que na Argentina essa comitiva se perdeu, sabe, Rose? Por quê? Ele teve, ao meu ver, isso não está bem colocado, mas teve perseguição política também com os ideais, tá? Claro. E também, além de tudo, teve a questão do clima, isso é colocado em outros livros, né? Vale a pena aqui ressaltar que a obra do Bertone é minha primeira obra, mas não é a primeira sobre o Bertone, existem livros em outros idiomas, né? Um livro italiano que a gente consultou, um livro suíço, então tem alguns livros, né? Em português é a única obra. Em português é a única obra, bem lembrado. Até agora, né? Até agora. Que eu saiba. Mas assim, então ele... Peraí, agora eu me perdi. A parte que eu disse... então ele veio para a Argentina e ele teve o problema das enchentes, destruiu, né, as plantações, tudo mais, mas, a meu ver, também teve o problema da perseguição política, né? Então ele estava com risco de vida lá na Argentina. Poxa. E teve que sair de lá. Aí ele saiu, foi para Guarazapá, nunca sei se eu falo certo, no Paraguai, né? E também lá recebeu, tanto na Argentina, né? Foi o primeiro local que ele se instalou, com os 40 colonos, e aí muita gente não acompanhou ele nessa trajetória. Quando ele foi para o Paraguai já não tinha quase gente, mas a mãe estava firme, né? A esposa, né? Deixaram, acho que faltou aquela coragem de enfrentar, porque quando você quer mudanças políticas, poxa, mudanças econômicas, sociais, né, quer implantar uma nova ideologia, tem que ter coragem mesmo, né? Então aí ele foi para outro, foi bem recepcionado, tanto na Argentina, no primeiro local, quanto no Paraguai, tinha pessoas amigas, mas aí também depois começou, nessa segunda estadia dele, no Paraguai, a ter outros problemas financeiros, problemas com enchente de novo, de perder, e também perseguição política, né? Porque aí ele estava crescendo, é um cara muito estudioso, muito à frente, ousado, empreendedor, à frente do tempo dele, né? Ele já naquela época, hoje tudo bem, normal a pessoa falar sobre os maus da queimada, mas naquela época ele escreveu um livro, né? Vários livros, dentre um dos livros, ele falando do mal, né? Implantando, sugerindo um novo método em que os agricultores não usassem a queimada, que não seria necessário. Então, assim, ele estava sempre procurando soluções, ao mesmo tempo ele estava pesquisando detalhadamente, ao mesmo tempo ele estava pensando em questões políticas, sociais, né, botânicas, ecologia. Ele levava muita coisa conjunto, realmente. Eu fico imaginando assim, como devia ser o cérebro do Bertone. Poxa vida! Né? Como devia ser o cérebro, a mente do Bertone. Né? Para ter tanta capacidade, tanta ideia e conseguir ter essa visão ampla e levar tudo coletivamente, tantas áreas, né? Mas também ele tinha uma coisa, ele fazia a confluência das áreas. Ele falava assim, é muito importante que a gente veja na botânica, nas ciências naturais, o que elas têm de ciências sociais. Então, perfeito. Ele unia as ciências naturais às ciências sociais. Tá? Então, tanto que tem uma frase do Bertone que eu gosto muito, eu coloco como exemplo, acho que eu vou repetir aquela várias vezes, né? Que ele fala que quem observa, né? Ele fala em espanhol, quem observa a natureza frequenta a melhor das universidades.
né? Então, assim, ele buscava aprender além da biologia, além da ecologia, observar a natureza. Ele buscava aprender, assim, sociedade, tudo, né? Aí temos muito mais coisas para falar, muito, olha, assunto. A Sherida Wong entrou aqui e te deu os parabéns, e ela falou o seguinte, olha, quem sabe aqui em Foz ele ganha o nome de uma rua. Então, né, eu acho que tem gente torcendo para isso, se movimentando nesse sentido, né? Eu torço porque merece. Bertone merece uma rua, merece. A gente tem a escola hoje, né? Tem a escola Bertone, isso, o Colégio Bertone em homenagem ao Moisés Bertone, tem no Paraguai também, né? Hoje tem tanto em Foz do Iguaçu, Medianeira e no Paraguai. E Bertone merece sim uma rua e muito mais um centro cultural, quem sabe. Pois é, já pensou. Moisés Agora, Bertone. o museu, ele foi revitalizado, né? Foi revitalizado. O museu, assim, no início eu visitei, né? Antes da revitalização, ele passou por vários problemas e, ao meu ver, ainda passa, né? Porque, assim, como são coisas, artefatos muito antigos, tem aquele problema de deteriorar, né? Tá certo? De não ter uma conservação ideal. Então, muita coisa se perdeu na fase antiga, é uma pena, né? Hoje ele está reestruturado, está melhor apresentável, assim, talvez para visitação turística, mas, assim, ainda precisa de muitos cuidados, tá? De acompanhamento. Mas, assim, já é alguma iniciativa que não se perdeu, né? Que não se perdeu. Era uma pena a gente chegar aqui e não ter nenhuma referência do Bertone. A gente sabe a certeza. história, mas a gente não tem, né? Não consegue visitar nem nada. Então, quer dizer... E também de ser um roteiro turístico, né? É interessante implantar essa ideia, né? Mais pessoas visitarem, tá na rota de um lugar, um circuito turístico. Um circuito turístico. Acho que isso é muito importante. As pessoas estão começando a pensar da área turística, pensar nisso também, né? Olha, a Carol Bicalho entrou aqui também e te deu parabéns pela excelente entrevista. Mas vamos falar mais do Bertone. A gente falou aqui, né? Ele já veio para cá, já era um estudioso, apesar dele ter vindo muito jovem. Muito jovem, 17 anos. Ele primeiro, né, como comentei, se instalou na Argentina, depois foi para o Paraguai, Guarazapá, depois ele veio para o que hoje é, onde ele ficou mais tempo, Puerto Bertone, onde se instala o Museu Bertone, tá? Aí foi a última estadia dele. Agora, ele, além de estudioso, ele também era inventor, né, Aline? Ele inventou aparelhos. Ele inventou aparelhos para medir o tempo. Ele tinha uma estação meteorológica. E a assertividade dele era tão grande, ele escreveu um calendário. Esse calendário foi usado para a construção da Ponte da Amizade, ao aeroporto, como auxiliar, né? Depois de tanto tempo, né? Então, assim, é incrível. E ele, quer dizer, isso que eu comentei no início, a capacidade também de observação dele, né? Dos detalhes. Então, ele realmente, a capacidade do calendário ajudou colonos, ajudou na agricultura, né? Que é muito importante, questão do tempo, né? Da mudança climática. Ele desenvolveu hidrosômetro, biotermômetro para a natureza, para ver... Porque ele tinha um detalhismo tão grande que ele via que a temperatura na planta, ela altera a condição dela. Então, ele prestava atenção em tudo que é detalhe. Nossa, que interessante. O que é importante para uma planta, em que época do ano, né? E ele patenteou isso daí, patenteou. Né? Ele criou também, né? Você já comentou, ele patenteou a Stevia Rebaldiana Bertone. Tá aqui, ó. Congresso Científico Latino-Americano, né? Onde ele falou sobre a geologia do Paraguai e aí ele levou os aparelhos que ele tinha inventado, né? Então, veja bem, além da capacidade cognitiva de conhecimento, de informação, ele também tinha uma questão prática, isso. Ele valorizava, você colocou um ponto muito importante, Rose, porque é tanta coisa para falar desse homem que a gente que dá conta de uma... Bom, mas assim, ele até quando ele foi diretor, teve uma época, né, quando ele já estava em Puerto Bertone, a terceira estadia dele, que hoje é o museu, ele foi convidado para ser diretor nacional, né, da Escola de Agricultura lá em Assunção, onde hoje é o Jardim Botânico de Assunção. E ele comentava com os alunos, mais importante do que a teoria é 1%, a prática 99%, ele comentava isso, né? Que a prática é o mais importante, então ele colocava os alunos para colocar a mão na massa, vamos aprender na prática,
né? Quer dizer, uma metodologia avançada para a época, né? E ele dava uniforme, os colonos, todos que foram formados, né? Que ele foi professor, têm uma imensa gratidão, né? Pelo grande professor que ele foi. Né? Então saíram ainda assim, tinha empatia, tinha didática, né? Conhecimento nem se conhecimento... fala, né? E assim ajudava, muito assistencial, né? Ele chegou a inventar o remédio, curou muitos indígenas e colonos da malária. No final, por ironia do destino, ele morreu por um tipo de malária, porque malária são vários tipos, né? Ele morreu de malária que não teve controle, né? Mas ele criou com folhas de begônia um composto onde ele salvou. Então ele foi intitulado nessa época como médico dos pobres. Olha que interessante. Tá? Ele ajudou muitas pessoas a sobreviverem da malária. Sem ter graduação em medicina, né? Agora, Aline, aqui o Guilherme Wojciechowski. Eu nunca acerto. Guilherme, boa tarde. Tadeu Vilauba também entraram aqui acompanhando a gente no... Obrigada, e Tadeu, pela atenção. No Facebook. Agora, essa questão, então, ele também teve uma questão de erva mate, que ele também identificou propriedades, né? Ele identificou propriedades ativas, né? Como, digamos assim, como erva mate, como um energético natural. Né? Então ele percebia isso, os índios, né, também usando, que dava uma disposição, só que ele vê que era tão forte que, na opinião dele, pelas pesquisas, a pessoa quando toma erva mate deve comer alguma coisa, não tomar sozinha, para não ficar, para dar um equilíbrio, não tomar só a bebida, então comer algo, acompanhar a bebida e comendo algo, né, para não ficar muito forte no organismo, né? Agora, o Guilherme deu uma contribuição aqui, Aline. Fiquei espantada em saber que não há rua, avenida ou praça para lembrar Bertone em Foz. Por isso, lancei a proposta de que a Perimetral Leste, que bacana, seja batizada como rodovia ou Avenida Moisés Bertone. Que legal! Parabéns, Guilherme! Olha, parabéns. Excelente iniciativa. Aqui, aqui, Aline, pediu sua opinião, né? A que se deve ao esquecimento de Foz do Iguaçu em relação a uma personalidade tão importante da história da nossa região? Olha, eu acho que se deve à falta de comunicação mesmo, de conhecimento, né? A gente tem que colocar aí o livro para circular mais, pessoas que entendam sobre o Bertone, colocar, como eu estava falando, o Museu Bertone... Mas em evidência, né? Talvez, às vezes, também, é uma hipótese, tá, Guilherme? Por questões políticas, porque ele se envolveu com questões políticas também, Pode ser. O Bertone, muito sérias, querendo transformação, querendo uma sociedade diferente, uma colônia, às vezes, né, pode ter criado também algumas inimizades, não sei. Isso é uma hipótese, tá? Mas eu acho que é mais pela questão mesmo de colocar em evidência ele. Uma coisa até me surpreendeu, Guilherme, quando eu fui no Jardim Botânico, que é onde funcionou, né, antigamente a Escola Nacional de Agricultura, onde o Bertone foi diretor, tinha gente lá que não sabia do Bertone. Como assim? Tá? Um ou outro sabia, mas vou dizer com sinceridade, a maioria não sabia. Nossa. Então, assim, até mesmo no próprio Paraguai, né, existe muita gente que conhece o Bertone, mas ainda é necessária divulgação, porque ele foi muito presente no Paraguai também, claro, né? Na Tríplice Fronteira, e principalmente no Paraguai. Então, acho que a gente precisa desse movimento de divulgação. Esse projeto aí que você propôs de ter uma rua ajuda nisso, com certeza. Excelente. A ideia. A Sherida Wong falou aqui que está apoiado, Guilherme. Tenho certeza super apoiado, né? A população dessa super região. Apoiado. E eu acho que também, hoje, assim, por exemplo, eu vou colocar uma coisa que eu vivenciei quando era estudante, tá? Porque foi outra geração. Hoje eu acho que está até muito melhor. Parabéns aos jovens que têm uma cabeça mais madura nesse sentido. Eu acho que hoje, por exemplo, quando você fala que uma pessoa é nerd, né, que é estudiosa, demais pesquisadora, é um elogio. Na minha época era assim, né? Até davam uma sigla, CDF, né? Sim, não vou falar CDF. o que significa. Mas, assim, como era menosprezada a pessoa que estudava muito, né, que tinha uma visão mais ampla das coisas. Hoje, com a tecnologia, é uma sociedade, né, mais rápida de informação, você tendo que se atualizar mais,
e uma outra cabeça. Os jovens, assim, tem o grupo dos nerds que são respeitados, não sofrem bullying por isso, né? Em geral, quer dizer, pode ser visto como uma qualidade. Na minha época, não. Então, assim, talvez, assim, questão de época. O Bertone, ele era um nerd, né? Mais do que um mega nerd, né? Estudioso, superdotado, a meu ver. Superdotado, né? Não é possível, né? E uma coisa, assim, que a determinação do Bertone, como eu comentei, uma característica muito forte, o detalhismo, mas uma coisa que eu, Aline, tá? Cada um, às vezes, vai ter uma interação diferente com o livro, com a história do Bertone. A determinação dele me enche de entusiasmo, de renovação. Eu gosto, quando eu penso no Bertone, é um exemplo para mim, sabe, de não ter desânimo, porque o Bertone, poxa... Produziu muito. Quando ele começou a produzir mais, foi numa máquina que ele comprou na Alemanha, de 2 teclas, gente, sabe? Que ele aí começou a produzir, acelerar. E se você for ver no museu lá, a máquina é um negócio bem, quer dizer, para a época avançado, mas que hoje a gente tem notebook, tem um montão de coisa muito melhor. E cadê, né? A gente pode produzir, né, até mais rápido e cadê, né, essa produção? E para ele foi um grande divisor de águas, aquela máquina, né, de 2 teclas. Então, assim, essa questão da cientificidade, a gente viu que é muito forte no Bertone, eu e Butura, né, quando escrevemos o livro, tanto que tem no título, Moisés Bertone, uma vida para a ciência, Exatamente. Chamando a atenção dessa cientificidade. Mas tem uma coisa que é pouco falada no livro. Que a gente pode deixar para depois do comercial? Pode, tá bom. Senão eu falo demais, né? Olha, o Guilherme falou que ele já esteve lá no Jardim Botânico, né? Várias vezes, e também não sabia. Mas olha, é o seguinte, gente, a gente vai aí dar uma pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com mais Moisés Bertone. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h32. A Copel informa. Nos dias de tempestade, fique atento aos alertas da Defesa Civil. Se ficar sem luz, avise pelo aplicativo ou mande um SMS com as letras SL e o número da sua conta para 28593. Mantenha a distância de fios caídos ou postes quebrados. Para comunicar situações de risco grave com a energia elétrica, ligue 0800 510 0116. Copel Pura Energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A Aline Niemeyer está trazendo para a gente aqui sobre essa personalidade, Moisés Bertone, que viveu aqui na região trinacional, mais especificamente no Paraguai, né, Aline? Assim, bem pertinho daqui, mas está na região. E aí, Aline, você estava contando então a história de que ele trouxe então a máquina de escrever para cá e a produção dele foi uma coisa assim fenomenal, né? Fenomenal. Bertone, ele produziu mais de 500 livros, né? Em vários idiomas. Livros? Mais 500, de 500. Mais de 500. 530 e pouco. Mais de 500. Muita coisa. Sem contar que aí dentro de Porto Bertone, ele tinha a estação meteorológica, ele tinha uma agência de correio, depois, claro que ele tinha ajuda também dos filhos, era uma equipe trabalhando, né? Da mulher, da esposa. Ele tinha a editora Exilvis, então às vezes ele se ocupava de vender os livros também. Poxa, né? Ele escrevia, publicava, imprimia e vendia. Não, ainda fazia a ficha dos livros. Os livros do Bertone, a biblioteca do Bertone, era toda catalogada conforme, né? Então esse livro é de botânica, esse é geografia. Poxa, classificado. Outra coisa, gente, olha que gênio, ele desenhava muito bem. Nossa! Ele fazia mapas, então ele se ocupou de cartografia e numa exatidão, porque ele estudou toda a geografia lá do Paraguai. Então, e teve também, além de estudar o idioma guarani, tudo isso, ele estudou as diferenças do idioma guarani, conforme a região.
dos índios, né? Nossa. E ele observava os indígenas também, Guarani, né? Que aí ele descobriu a estévia, o uso da estévia. Você fala muito que ele estudou muito os guaranis. Estudou muitos guaranis, é essa parte que também do Bertone me toca muito profundamente. Assim, tem a parte da cientificidade, que é um exemplo, tem a parte que eu estava comentando da determinação dele, um traço muito forte, que realmente me renova as energias quando eu leio, né, me dá mais ânimo, mas tem uma parte também da humanidade, da generosidade. Essa bate forte em mim, dá uma... Porque ele foi muito humano com os indígenas Guarani, ele observou, a população Guarani cativou ele percebeu esse traço forte também da generosidade nos Guaranis. Aí ele se entusiasmou tanto, ele aprendeu a língua, a cultura, e aí 3 volumes que eu considero grandes obras, claro que Bertone tem outras obras, mas na minha escolha pessoal, né, gente, como que eu gosto também dessa área de sociologia e tudo mais, foi os 3 volumes da La Civilização Guarani, né, onde ele escreve sobre a medicina Guarani, ele escreve sobre a espiritualidade Guarani, os hábitos de vida, são 3 volumes muito ricos, né? Quem se interessar, eu tenho em arquivo, tá? Eu consegui, tá? Eu tenho em arquivo para vocês fazerem download, imprimir, ler no computador. São riquíssimos, e aí ele já fala, por exemplo, uma coisa que a gente sabe e que a própria indústria farmacêutica se utiliza, né? Das ervas medicinais, quantos remédios aí são, né? A origem são de ervas medicinais, e quanta coisa a gente, de repente, ainda nem descobriu que os índios podem já ter usando. Então, até que ponto, né, a população indígena é realmente primitiva? Então, ele questionava isso, né? Porque os preconceitos que se tem, até que ponto tem coisas que eles têm mais avançadas até que a gente, outras não, né? Então, assim, ele via, por exemplo, uma das coisas que ele via avançada e que ele comenta essa questão da generosidade da sociedade dos indígenas. Então, ele se encantou com isso, com os índios guaranis. Ele fala que, você fala aqui, né, da organização política, da organização social, como que era a vida deles, né? O apoio, até a questão... econômica, educação, não é isso? Da cooperação, né? Aí ele entra higiene, em contato alimentação. Ele pesquisou tudo, a medicina Guarani, como que era a medicina. A gente fala por alto no livro, né? Quem for ler os 3 volumes do A Civilização Guarani vai ver que é uma questão, bem mais profundo, né? Mas a gente deu uma apanhada, assim, um apanhado geral, né, nas produções. Realmente vale a pena, né? Qualquer área, sociologia, medicina, né? É muito interessante, é bem profunda, é rica de informação. E inclusive sobre a linguagem dos guaranis, né? A linguagem, ele fez um mapa linguístico. Olha só, o que é um mapa linguístico, né? Ele foi na região do Paraguai para ver os diferentes dialetos, né? Idiomas do povo. Ele dominou tanto para ele identificar o dialeto, de uma outra língua, né? Ele dominou, ele tinha uma facilidade para ele saber o dialeto diferente, é porque o cara dominava muito. Ele dominou, e aí ele viu também coisas que na história, pela pesquisa dele, né, ele coloca, olha a falta de senso crítico, as pessoas às vezes colocam uma coisa que é uma exceção como generalista, né? Então, assim, existiam, né? Raças de índios, por exemplo, canibais, mas assim, não é que os índios sejam canibais, né? Sim. Porque tem índio que até nem come carne, vegano, a maioria, até ele falou que não gostava na época de comer nem ovo, nem comer carne, né? Que ele pesquisou. Então, assim, ele comenta, tem muitas coisas que foram preconceituosas, né? Então, tem uma parte do livro que também achei interessante, assim, da questão da gente, da questão antropológica, né? Da gente questionar a história, né? Então, pesquisar exaustivamente a história para ver até que ponto aquilo na história realmente foi real. Não é fácil também esse tipo de pesquisa, e até que ponto os fatos se perderam, aumentou, ou tem uma omissão, uma lacuna, algo que foi generalizado quando era uma exceção. Né? Agora, ele também, além da editora, ele também criou um jornal, né? Criou um jornal. Eu gostaria de
de encontrar alguém que tivesse esse jornal, o Jornal da Tríplice Fronteira, né? Depois não tem ainda, não ficou nenhum. Olha, eu conversei com algumas jornalistas assim daqui da região, ninguém, não tive que assim. Pena, né? Se perdeu, mas ele foi interrompido, né? A edição foi curta desse jornal. Depois ele entrou até com outro nome, mas foi o primeiro jornal da região da Tríplice Fronteira. Né? E ele que Olha criou. Que fantástico, ele que criou Fora também, de bem série, lembrado. Né? E ele também fez viagens no Brasil, né? Ele participou de eventos do Brasil. Ele participou de um congresso no Rio de Janeiro, olha lá. Na sua cidade. Na sua cidade. Né? Ele pesquisava também lá no Rio, ele pesquisava até para ele existiu realmente Atlântida. Então ele coloca isso no congresso e fala outras coisas também, outras questões também de botânica e tudo mais, e ele é aplaudido de pé nesse congresso. Olha que bacana. No Rio de Janeiro, em 1922. Né? Ele faleceu em 1929, em 22 ele foi para o Rio e... Interessante, olha que barato. Ele foi até o Rio de Janeiro, gente. Muito legal, hein? Queria estar lá. Olha, eu queria hoje, se pudesse, tomar um café com Bertone, um chá, um chimarrão, uma erva mate, né? Ia ser muito bom, mas... Com certeza ele iria colocar ali alguma erva que fosse te ajudar em alguma coisa. Com certeza, eu ia pedir para ele, né? Que tipo de erva eu tomo? Eu tenho esses problemas. Ai, Aline, muito interessante. A Isoé falou o seguinte, que delícia conhecer ele. Quero os arquivos, pode me mandar. Vou mandar, pode deixar. Não agora, né? Não dá. Mas Aline, então vamos lá. Outra coisa também, você fala aqui sobre a questão de que ele, essa ideia dele de montar comunidades aqui, não sei se seria essa palavra comunidades, mas seria algo sustentável que fosse diferente das missões dos jesuítas e tudo mais, porque ele também tinha uma isenção aí, né, dogmática, o cara era muito... Tanto ele gostou assim, da organização política dos indígenas guaranis, né, que não tem um Estado propriamente formado, mas é aquela questão do respeito ao mais velho, e ele via que funcionava, ele gostou desse tipo de organização, ele veio com ideais anarquistas, ele tinha amigos anarquistas, né, o Bertone, um deles, um príncipe geógrafo, Kropotkin. Olha, príncipe! Príncipe geógrafo, né, Kropotkin, que também tem, vocês conseguem achar em espanhol, a lei do apoio mútuo. Né? Que ele fala, o Darwin, ele foi muito, vou falar do Darwin, depois vou voltar ao Kropotkin, tá? Para explicar um pouquinho melhor. O Darwin, ele colocou a lei da seleção natural, só que as pessoas, ele foi muito... o foco maior foi naquela coisa da competição pela vida, mas na verdade o Darwin ele colocava também a cooperação, que alguns animais, sim, cooperavam entre si. Né? Só que aí o foco ficou mais predominante na competição. O Kropotkin, ele pesquisa também os animais e ele coloca o foco nessa lei do apoio mútuo, né? Tem para download, vocês conseguem encontrar em espanhol, ele fala do quanto muitos animais que são mais evoluídos cooperam entre si. Que bacana. E o Bertone, ele gosta dessa ideia também, da cooperação, por isso ele se encantou com a cooperação, com a generosidade, né, da sociedade guarani. Então, é nesse ponto que ele coloca o ideal da sociedade que ele gostaria de construir. Ele tinha esse ideal tão forte que ele consegue também, gente, mais uma área do Bertone, fazer um projeto arquitetônico, uma maquete. Tem no livro a foto dessa maquete, né? E redondinha, como ele queria ter essa sociedade, né? Aqui, ó, não dá para mostrar para o pessoal, mas, né? Dá. Ele faz a maquete. Mas então, quem quiser o livro, eu vou pôr o link na página aqui. 132, quem tiver o livro, tá? Ele faz o projeto arquitetônico da cidade, da sociedade igualitária que ele sonhou. Quem estiver acompanhando pelo Face aqui, ou quem estiver fora no site Shopcons, www.shopcons.com.br, a gente tem aí o livro disponível. Eu vou colocar aqui no Face para vocês, né? Quem quiser acompanhar. Ótimo, tá? Agora, Aline, então, a gente vai abrir aí para o nosso último intervalo, vamos chamar aí nossos amigos patrocinadores, e a gente retorna daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles.
Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Gente, nós estamos conhecendo hoje um pouquinho mais, né, Aline? Porque não dá para falar tudo, né, sobre o Moisés Bertoni. Então, o que você pode falar mais assim da personalidade dele? Porque é muito complexa essa personalidade. Uma sensibilidade, né, que ele tinha forte com toda essa ligação com a natureza, a sensibilidade do mato, né? Uma intuição aflorada de perceber as mudanças, né? Mudança climática dos animais, em que ele estudava os animais também, né? Zoologia, entomologia. Então, assim, essa intuição aflorada ele falava que ajudava muito ele, né? Também. Uma das características fortes dele, ele precisava estar no meio da natureza, né? Então, ao mesmo tempo, olha que interessante, ele estava o cara sai lá no museu, Suíça, vem para o meio da natureza. Suíça, vai para o meio da natureza, lá no Paraguai. Mas, assim mesmo, olha o paradoxo, ele não queria perder o contato com a sociedade, não é aquela coisa de ficar no meio da natureza e ficar isolado, não. Isso. Ele... tinha contato, agência de correio. Imagina, ele viajar para apresentar em congresso. Uma curiosidade, sabe quem foi em Puerto Bertoni? Conversar com, além de ilustres políticos, muita gente vinha de fora, conversar com Bertoni, né? E também, ele também, né? Frequentava Foz do Iguaçu, tudo mais, outras regiões, viajava muito, né? Morou em Assunção, né? Se envolveu com questões políticas, fez projetos de leis, questões educacionais, e assim vai, né? Santos Dumont. Nossa, que bacana. Santos Dumont, nosso querido Santos Dumont, que, né, tem um grande papel aí com as cataratas e tal, né, como patrimônio, né, ambiental, ajudou, né, foi o que na conservação, idealizador disso, e bateu um papo, foi lá. Que bacana. Tá? Olha que bacana. Para você ver que ele não estava tão isolado do mundo assim. Não estava tão. Muito pelo contrário, a sociedade conhecia. Talvez até a região aqui hoje não conheça, mas ele já teve um nome aí, né? Teve um nome, isso, que merece, como o Guilherme lembrou, né? Merece ter um nome de, né? Vamos ver o que a gente pode fazer de campanha. Merece ter mais, assim, ser mais conhecido, né? Na época, então, ele tinha pessoas do mundo inteiro que visitavam o Museu Bertoni, ele tinha uma agência de correio, porque ele não queria estar desatualizado. Pois é, Então, ele recebia periódicos de várias partes do mundo para estudar no meio da mata, mas aí ele não queria perder o contato da natureza. Ao mesmo tempo, ele não se isolava, entendeu? Que interessante. Isso é o máximo. Ele mantinha interação social. É o máximo. Pois é. E aí, Aline, ele também tinha
ele ainda estudava, né, outros autores, você fala aqui do Descartes, ele tinha toda uma atualização em relação ao que estava acontecendo no mundo em termos de bibliografia Ele também. falava, a gente, antes de chegar à conclusão, né, antes da dedução, vamos analisar, ter uma análise crítica antes, né, de chegar a qualquer dedução ou qualquer conclusão científica. Né? Então, ele focava muito nessa coisa da análise, né, análise de detalhes. O Bertone realmente tinha um espírito muito forte científico. Né? E como que foi assim o final da vida dele? Então, isso é muito bom a gente colocar também. Um dos sonhos do Bertone era que Puerto Bertone sobrevivesse, não como um museu, mas com a produção, com que virasse a sociedade que ele imaginava, né, igualitária, que fosse um modelo, né? Não um modelo que inspirasse outras pessoas. Então, Bertone tinha essa inspiração muito forte. Só que contam que ele morreu triste nesse aspecto, porque ele queria deixar esse legado para que filhos seguissem. Ele era um aspecto do Bertone, como ele era muito disciplinado, comentam também que alguns filhos ficavam exaustos de tanto trabalhar. Né? E aí acompanhar esse ritmo, né? E um deles, o Linneu, que ele colocava esperanças em continuar com o trabalho dele, que era mais empolgado, acabou morrendo cedo. Poxa. E ele coloca até dedicatória sobre o Linneu nos 3 volumes da Civilização Guarani, né? Uma dedicatória a esse filho, Linneu. E aí ele morre, o comentário geral, sem a esperança, né? Ele quis morrer, ele foi enterrado onde ele queria, né? Embaixo de uma árvore, está lá, né? Dentro do Museu Bertone tem o cemitério, onde tem, né, familiares, o próprio Bertone, né, foi enterrado lá, mas ele morreu triste com relação a essa questão do legado, né? Ele queria que continuasse vivo ali, Puerto Bertone, a colônia. Mas temos lá o museu, né? E quem sabe aí outras coisas, como o Guilherme, né, já está aí, né, liderando, fiquei muito feliz, né? Já sabia um pouco, e da rua, né, em homenagem ao Bertone, levar mais conhecimento sobre o Bertone, o Colégio Bertone também homenageando, tem né, museu tem entrando Museu na Bertone, rota entrando na rota, tem, acho que de repente próprio Jardim Botânico lá em Assunção, alguém que possa, né, colocar mais em evidência o Bertone, afinal de contas ele ficou um tempo lá como diretor e foram grandes avanços, né, na área da educação que ele plantou lá. Então, acho que merece sim e precisa a gente colocar mais um investimento maior, ainda é pouco, né? O livro é só uma mini peça, na figura do Bertone, até pela representação, né, que ele tem, né? E vão ter eventos aqui em Foz de comemoração pelos 90 anos. Pelos 90 né, anos. Vai ter uma exposição no Shopping Paris, né? Isso é bacana. Bacana, né? Gente. Você acha que você está com os dados aí, né? Para informar? Tá fácil. Ou então posso ver aqui também, que vai ser em outubro, final de outubro, e vai ser um período de um mês lá no Shopping Paris, com fotos, né? Vamos ver aqui, a gente abre para informar. Então, assim, os ideais e a mente do Bertone, não só o que o Bertone produziu, mas a forma como ele pensava sobre várias coisas realmente assim, é avançada, é criativa, é ousada. Até hoje tem certas coisas que são ousadas, né? Ele coloca a questão do autodidatismo, né? Da questão da metodologia prática de ensino. Então, ele foca muito uma coisa que até hoje ainda é usada, né? Da gente estudar, e cada um por si também, ser incansável pesquisador e estudioso, né? Então, que sejamos incansáveis estudiosos. Ele seja assim, essa mínimo de exemplo para a gente, né? Porque a gente, a vida normal, essa capacidade toda, né, dele, essa polivalência, esse domínio cognitivo de tantas áreas, isso aí não é uma coisa, um padrão normal, isso é de uma genialidade, de uma superdotação, é fora da média, deve ter um cérebro aí mais avançado. Isso que eu brinquei, né? O cérebro do Bertone não é possível que seja, né, assim, padrão normal.
Mas, enfim, alguma coisa, se a gente puder, de exemplo dele, que mínimo que seja, já vai ser mais do que o que a gente tem. Já vai ser mais do que a gente né? tem. E aí, eu acho que é importante mesmo, eu fiquei bem contente, sabe, da gente ter um evento que vai estar mexendo com isso, que a gente está, assim, saber que a sociedade não esqueceu definitivamente, mas que a gente pode fazer reviver essa memória, né? Pode aumentar, expandir exatamente. Então, muita gente ouviu falar de Bertone quando abriu o Colégio Bertone. É verdade. Gente, mas o Colégio Bertone foi só uma homenagem para a personalidade, né? O professor Valdo Vieira falava muito dele, né? Era uma pessoa que tinha aí uma admiração pelas obras, pelo temperamento, pela personalidade, pelo que, né, pelas produções. Eu acho que isso aí é o grande legado. Tem muitos exemplos, viu? Tem exemplo como uma pessoa muito organizada, ele também Mas tem um aspecto... dominar tantas áreas tem que ser. Como é que se né? a pessoa fosse confusindo, como é que... Não ia dar, não ia levar, não ia conseguir levar. Também resiliente, uma capacidade resiliente muito forte, ele conseguia, vamos lá, ter um ânimo, né? Destruiu o herbário naquela enchente, mas vamos para outra cidade, vamos continuar. Essa resiliência do Bertone também chama atenção, faz parte da história dele. Agora, no final, é que ele ficou um pouco desanimado, infelizmente, com essa questão do legado. Ele queria ter certeza que alguém fosse levar. Quem sabe a gente pode fazer algo, talvez né? até já previu que realmente não iria ser levado a cabo, né? Porque realmente foi o que aconteceu. Então, eu lembro, quando eu cheguei em Foz em 2003, para morar aqui, já se falava que estava totalmente depredado, que muita gente que foi saqueado, né, a casa dele, muita gente levou coisas embora. Então, quer dizer, o patrimônio que ele deixou, muita coisa acabou se perdendo. Tem uma recuperação, hoje, pelo menos, tem um movimento de recuperar, né, de manter aberto o museu e tudo mais, mas é uma pena que realmente, assim, muita coisa tenha se perdido, né? E o livro faz esse papel, né, Aline? Esse é o lado bom também do livro, né? Porque a gente tem a oportunidade, olha, não tá mais lá, mas, ó, tem tudo isso aqui. E isso aqui é só um registro, um pequeno registro. É uma parte, é uma amostra do que realmente foi a produção dele, né? Mas é isso aí. Bom, Aline, a gente tem ainda aí 3 minutinhos. Teria alguma coisa assim, alguma mensagem final que você gostaria de deixar para o pessoal de casa? O que a gente pode aí fazer de fechamento da vida dessa personalidade? Dessa grande personalidade, Moisés Bertone, né? Que a gente coloque um pouco na vida da gente, que seja um pouco, né? Essa capacidade de observação dele, né? De ponderação, de estudo, né? Querer aprender, de querer ensinar, aprender, né? de querer ensinar, de observar a natureza, né? Desde que eu comecei a pesquisar sobre o Bertone, minha interação com a natureza mudou. Mudou. Porque, assim, eu respeito a natureza, já respeitava, né? Só que, assim, eu acho que cada vez eu quero que mude para melhor, mais ainda. Mas você observa, assim, como a natureza, às vezes, vive em harmonia. Certas, né? O equilíbrio da natureza, tudo ela tende ao equilíbrio, né? O ser humano, ele está buscando, atacando a natureza de alguma forma, né, o desequilíbrio, mas ela tende ao equilíbrio, essa harmonia, né? Ela tende a uma organização. Então, assim, é interessante a gente pensar nesse exemplo para a nossa vida também. Quem está na região, a gente tem uma oportunidade de estar aqui imerso na água, na geologia, nas plantas, porque imagina o tamanho da mata que a gente tem preservada aqui, o volume de água dessas cataratas e dos rios todos, quer dizer, a gente tem aqui um manancial de recursos de natureza muito grande. Muito grande. E às vezes a gente nem aproveita disso, nem para poder observar, ficar olhando. Isso, essa coisa de observar. Aprendendo com ela. Interagir melhor, interagir profundamente. Então, vou nas cataratas, eu vou lá perceber lá as energias, essa interação, vou ficar mais tempo lá, olha que fantástico isso, assim, esse espetáculo. Aline, só aproveitando, nesses próximos 2 finais de semana ainda vão ter, para quem mora em Foz, entrada gratuita lá no Parque das Aves, também é uma maneira de interagir. Sim. É lógico que ali os bichinhos estão presos, não é a condição ideal, mas é um jeito da gente estar conhecendo também um pouquinho, né, da natureza, né? E aí no dia 24 de outubro, a gente começa lá no Shopping Paris, uma exposição 25 aí, de outubro. 25, desculpa, 25, né? Sobre Moisés Bertone, então vale a pena a gente prestigiar, a gente, né, ser um observador da obra, da obra dele. Eu vou estar lá no
primeiro na abertura, com certeza, né? Para homenagear o Bertone. Isso mesmo. E nós estaremos lá também. Isso aí. Então, Aline, olha, a Isabel, ela acabou de entrar, Isabel, mas nós estamos já nos despedindo. Então, semana que vem a gente tem mais programa Entre Livros. A gente quer agradecer a companhia de vocês que nos acompanharam aqui na rádio, aqui no Facebook, no site. E agradecer especialmente a Aline aqui por esse aulão. Obrigada, Bertone, essa injeção aí de exemplo pra gente, exemplo de vida, né? E na sexta-feira, então, a gente espera vocês de novo aqui com mais um livro, mais um autor convidado. Até lá, então. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir